gostaria de saber, o Divaldo Pereira Franco, se ele enfrenta tudo nessa vida, o ruim, o mal, o espírito bom, não tem medo de nada. Eu gostaria de saber dessa pergunta. Naturalmente eu tenho preocupações. Há coisas desagradáveis que a mim me inquietam. Mas esse medo de acontecimentos, eu confesso que não tenho. Graças à doutrina espírita, eu elaborei um código proposto pelos espíritos. Só me acontece o que eu devo. E se eu devo, não posso evitar. Então eu procuro fazer o melhor bem a mim mesmo, ao meu próximo, desincumbir-me do dever com equilíbrio para diminuir as minhas dívidas e para ter paz. Mas confesso que medo como não tenho medo da crítica, não tenho medo de acidente, não tenho medo de perseguição. À idade que me encontro, é inevitável que haja estabelecido um código de equilíbrio para que as coisas externas não perturbem a minha paz interior. Qual a maneira melhor para que todos pudessem conhecer melhor o Espiritismo, na sua essência realmente? O bom proceder dos espíritas e a divulgação da mensagem da doutrina. Por mais excelente que seja uma doutrina na qual os seus membros demonstram o contrário, a divulgação se torna prejudicial. Porque é muito pior a decepção do que o desconhecimento. Muitas pessoas dizem-me, mas eu pensava que aqueles que aderem ao Espiritismo eram tão diferentes. Eu sempre digo, mas são criaturas humanas, estão no trânsito, estão chegando, ainda não se impregnaram. Então, nessa fase claro escuro, não abandonaram seus maus hábitos, embora estejam fixando os novos. Mas o exemplo, diz um velho refrão, vale mais do que 500.000 palavras. Divaldo, eu gostaria de saber como a música poderia estar harmonizando o ambiente na casa espírita. A depender dos seus frequentadores. Porque o que importa não é a música, é a atitude mental daqueles que ali estão. Muitas vezes vamos acompanhar determinados ofícios religiosos que vemos pela televisão, em que os templos estão com músicas sublimes, músicas eruditas, músicas clássicas, músicas quase celestiais. Mas as pessoas estão com as mentes inquietas, ansiosas, perturbadas. Esse psiquismo intoxica a psicosfera, embora a música crie um relax. Por causa da sua harmonia, as nossas células seguem um ritmo. Os nossos batimentos cardíacos acalmam. Esta é uma das grandes razões do mantra. Mas é necessário disciplinar a mente. A população mundial está aumentando. De onde estão vindo esses espíritos novos? Deus cria sempre e infinitamente. Ninguém pense que Deus parou naquele sexto dia e ficou em repouso eternamente. É uma imagem figurativa. Basta lembrarmos o conceito de Jesus. Meu Pai até hoje trabalha e eu trabalho. Se nós examinarmos a nossa Via Láctea, segundo os astrofísicos, são 200 bilhões de sóis. Portanto, praticamente 100 bilhões de sistemas. Se nós examinarmos o universo, são 100 milhões de Via-Lácteas ou galáxias. Então, a Terra não é o único planeta. Seria isso um desperdício. Se nós colocarmos, segundo um grande astrofísico, Sir James Joyce, num mapa que corresponda à dimensão do norte da América do Norte ao sul da Patagônia, colocarmos uma moeda de 50 centavos de dólar, temos o sistema solar. O Sol seria uma cabeça de alfinete. Então, hemos de convir que neste universo indimensional não seja apenas a Terra habitada. Então Deus cria sempre, incessantemente, espíritos terrícolas e espíritos que vêm de outras dimensões. Como existem as migrações terrestres, emigrar e imigrar, também há. Nós emigramos de outros planetas e nós também podemos imigrar para outros planetas.
caso de crianças e adolescentes, são muito comuns os sonhos em que eles caem em precipícios. Existe alguma significação especial para esses sonhos? Como na criança o espírito ainda não tomou conta totalmente do cérebro, segundo alguns especialistas, até os 7, Dr. Banerjee diz até os 9, 10 anos, embora Kardec diga que a reencarnação completa-se no momento da vida extrauterina, o que não quer dizer que o cérebro se apropriou de todos os seus valores transcendentais. Há sempre aquela imagem de queda, de descida, de mergulho. Nos adolescentes já são as primeiras reminiscências de acontecimentos anteriores, em que a culpa não se manifesta, a responsabilidade ou arrependimento. Então o cérebro decodifica como uma queda no abismo, em que a pessoa vai despedaçar-se ou vai afogar-se. Mas aí vale a pena reprogramar o sonho. Existem sonhos premonitórios? Sem dúvida nenhuma. Basta que nós nos recordemos do sonho que teve Zacarias em relação a Isabel, que era sua mulher infértil, e que o anjo bom vem dizer que ela será mãe, e de tantos na história da humanidade. O sonho premonitório nada mais é do que uma informação recebida no além, que nós trazemos intacta, porque a questão do tempo é o relativo de Einstein. Os espíritos podem penetrar nesse tempo que chamamos amanhã, como naquele tempo que chamamos ontem. Muitas vezes eu tinha dificuldade de entender isso. Como é esse tempo linear, o sempre hoje? Até um dia que um espírito amigo explicou-me que o indivíduo estava no alto de uma montanha, que era parecida a um cone arredondado. E viu que alguém começava uma viagem numa estrada que contornava toda aquela montanha. Do alto, ele via um indivíduo, portanto presente. Mas ele, alongando a vista, ele via que tinha uma ponte caída, então ele podia prever que o automóvel não iria ultrapassar. O automóvel estava no meio do caminho, mas ele olhava o ponto de partida, era o passado. Ora bem, numa imagem grotesca como esta, eu consegui entender. O tempo tem outra dimensão, de acordo com o nível de evolução do ser espiritual ou do planeta, conforme o seu movimento de rotação e translação à volta do Sol ou de outro astro. Desta forma, os espíritos superiores sabem o que vai acontecer e muitas vezes informam. A pessoa retorna com essas imagens com muita nitidez. Allan Kardec aborda a questão com muita propriedade. E o espírito Joana de Ângeles desdobra no livro No Limiar do Infinito, em um capítulo muito bonito que ela escreve sobre sono e sonhos. Como você é médium, você deve fazer muitos desdobramentos durante o descanso do seu corpo físico. Quando você retorna, quais as impressões que você tem? Nos desdobramentos, invariavelmente eu recordo a média de 60%. Tal a nitidez. Mesmo porque um grande número é provocado pelos benfeitores. Quando necessitam para atividades mediúnicas, eles me aplicam um tipo de passe magnético e me desdobram do corpo com muita facilidade. Mas os sonhos dos meus conflitos, os meus sonhos de inquietações e de ansiedades ou de fixações, eu identifico logo como sendo da vida atual. É curioso notar que eu tenho sonhos constantes viajando por causa do meu condicionamento. E nesses sonhos das minhas viagens eu sempre estou perdendo a pasta, onde eu tenho os documentos, o portfólio. Então sempre acordo angustiado, porque eu perdi a passagem, ou perdi o bilhete, ou qualquer coisa, ou alguém furtou ou roubou. Até que quando eu aprendi a técnica da reprogramação, eu comecei a trabalhar esses sonhos. Era eu ter um sonho que, a pegar um avião e não alcançava, ao acordar ansioso, eu dizia, muito bem. Aí reprogramava, eu entrando no avião na última hora. Nunca mais sonhei com a perda de documentos ou atrasando para pegar o voo, porque é uma coisa do meu diário, eu viajo muito. Então, nos outros sonhos, aqueles que são de desdobramentos, eu tenho as imagens muito claras, e noutros, os sonhos genéricos, que são da imaginação, eu também consigo distinguir. Hoje nós falamos sobre o sonho. Quer fazer alguma sugestão ou crítica?
Acesse www.tvmundomaior.com.br e clique no link Fale Conosco. A semana que vem tem muito mais Conversando com Divaldo Franco para você. Até lá!